O Livro dos Espíritos, capítulo 10. Da natureza das comunicações. Comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Ponto 133. Dissemos que todo efeito que revela, na sua casualidade, um ato de livre vontade, ainda que insignificantíssimo, atesta, por essa circunstância, a existência de uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que corresponda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional pode ser considerado uma manifestação inteligente. Se a isso houvesse de ficar circunscrito o resultado, só muito secundário interesse nos despertaria. Contudo, já seria alguma coisa o dar-nos a prova de que, em tais fenômenos, há mais do que uma ação puramente material. Nula, ou pelo menos muito restrita, seria a utilidade prática que daí recorreria. O caso, porém, muda inteiramente de figura, quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular e contínua troca de ideias. Já não há, então, simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios de hoje dispomos permitem que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Quem estiver bem compenetrado segundo a escala espírita, abre parêntese, o livro dos espíritos, questão 100, fecha parêntese, da variedade infinita que apresentam os espíritos sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, que estas hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que a dos homens, desde os selvagens até o mais ilustrado europeu. Em quatro categorias principais se podem agrupar os matizes que apresentam, segundo seus caracteres mais acentuados. Elas se dividem em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Ponto 134. Comunicações grosseiras. São as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa estofa, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros. Repugnam a quem quer que não seja inteiramente baldo de toda delicadeza de sentimentos, pela razão de que, acordemente com o caráter dos espíritos, elas serão triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Ponto 135. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas, que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, em que muito fala para nada dizer. Tais espíritos saem-se às vezes com tiradas espirituosas e mordazes, e, por entre facécias vulgares, dizem não raro duras verdades que quase sempre ferem com justeza. Em torno de nós pupulam os espíritos levianos, que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa, daí o maligno encanto que acham em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sob palavra. As pessoas que se comprazem desse gênero de comunicação naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Delas se afastam os espíritos sérios. Do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos doidivanas. Ponto 136. As comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que, isenta de frivolidade e de grosseria, objetiva um fim útil, ainda
caráter particular. É, por esse simples fato, uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. No tocante à comunicação séria, cumpre se distingam da verdadeira das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas, e, para melhor acreditados se fazerem e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Esse, um dos maiores escolhos da ciência prática, dele trataremos mais adiante com todos os desenvolvimentos que tão importante assunto reclama, ao mesmo tempo que daremos a conhecer os meios de premonição contra o perigo das falsas comunicações. Ponto 137. Instrutivas são as comunicações sérias cujo objetivo principal consiste num ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral e a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se retirarem frutos reais dessas informações, preciso é que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que em tais manifestações só veem passageira distração. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Se para julgar os homens se necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgarem os espíritos. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Essa categoria não podemos, consequentemente, incluir certos ensinos que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que os recebem, mas não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho traem-se pondo à nu a sua fraqueza, desde que alguma sequência tenham os seus ditados, ou que eles sejam levados aos últimos redutos. Ponto 138. São variadíssimos os meios de comunicação, atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos. Podem os espíritos manifestar-se à nossa visão, por meio das aparições, ao nosso tato, por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas, à audição pelos ruídos, ao olfato por meio de odores sem causa conhecida. Esse último modo de manifestação, se bem muito real, é incontestavelmente o mais incerto, pelas múltiplas causas que podem induzir um erro. Daí, o nos não demorarmos em tratar dele. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações, isto é, uma permuta regular e continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita. Estudá-lo-emos em capítulos especiais.